Colegas vizinhos aqui para ajudar no debate aqui. Eu passo a palavra para o Rodrigo Paixão. Obrigado, professor Campos. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar o vereador Carmo Luiz pela iniciativa e reconhecer que o mandato do vereador Carmo tem se pautado e produzido debates importantes. Em outro momento, nós estivemos em outra Câmara debatendo, por exemplo, a questão dos pedágios na região metropolitana. Então, é uma satisfação compartilhar uma mesma mesa com o Carmo Luiz e com o vereador Henrique Conte, que também já conheço há uns 20 anos. Já atuamos aí junto na questão da agricultura familiar e atuamos lá na nossa micro-região Valinhos em Vinhedo, em defesa do meio ambiente, da água. Então, é uma satisfação estar nessa mesa. Quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite para os presentes e para os telespectadores da TV Câmara. Eu vou procurar não ser redundante, já tivemos um preâmbulo, uma apresentação importante do vereador Carmo Luiz, do vereador Henrique Conte, do professor Campos, presidente do PSC. Eu queria fazer uma contribuição para problematizar algumas coisas que eu acho que são mitos no debate da reforma política e algumas questões que são apresentadas como um remédio para os problemas da política brasileira, mas que, na verdade, na minha opinião, são falsos remédios. A primeira questão que eu gostaria de pontuar é que não é possível debater reforma política como se fossem, como se a gente tivesse uma série de mecanismos ordenados, pré-estabelecidos e racionais que estão num outro lugar do mundo e trazê-los para a nossa realidade de uma forma mecânica. Não é possível, por exemplo, pegar o sistema político eleitoral da Suíça, que é um sistema interessante, não há dúvida nenhuma, e implantá-lo no Brasil. Porque o Brasil não é a Suíça. O Brasil é um território continental de 5.600 municípios, com uma história completamente diferente da Suíça. Eu vejo também, por exemplo, alguns especialistas, jornalistas, cientistas políticos, parlamentares, defenderem aquele que é o parlamento mais antigo do mundo, que é o parlamento inglês, o parlamento do Reino Unido, como também um modelo. E da mesma forma, não é possível estabelecer mecanicamente uma correlação entre um parlamento milenar, que está há centenas e centenas de anos na Inglaterra, de um regime que ainda existe uma monarquia parlamentarista. Então, a Inglaterra, o Reino Unido, é uma monarquia parlamentarista, não é possível comparar mecanicamente e trazer isso de lá para cá. Da mesma forma, se nós não entendemos o que está em jogo na reforma política, quais são os interesses que estão atuando na reforma política, quem está dirigindo a reforma política, jamais nós saberemos jogar esse jogo da forma correta. Nós teremos mais uma pecinha no tabuleiro que também será manietada, manobrada pelos grandes interesses que estão no Congresso Nacional e fora do Congresso Nacional. Se eu fosse resumir os problemas da política brasileira, do sistema político partidário eleitoral do Brasil, eu resumiria no seguinte tripé. O primeiro problema, que é um problema de origem histórica, é o distanciamento da população em relação aos representantes. Um absurdo distanciamento dessa representação, que é oriunda de uma série de questões culturais. O Brasil, além de tudo isso que eu já falei, é um país de história clientelista, patrimonialista, do dano que se recebe, de pouca participação. Então, esse é o primeiro tripé que, para mim, é um dos pressupostos para começar a debater as soluções para a reforma política. O segundo tripé é a forma como a política se financia no Brasil, ou seja, a hegemonia dos grandes interesses econômicos na política. Mas aí, Rodrigo, você está inventando, está criando dados? Não, é só buscar os dados de financiamento de campanha nas últimas décadas e cruzar isso
com as licitações, com as obras públicas que foram feitas, que todos vão perceber que os financiamentos de campanhas são exatamente ligados aos interesses daqueles que ganham licitações no momento seguinte. Não há dúvida nisso, é praticamente científico. E há uma lenda, eu já começo para a gente debater esse problema dos falsos remédios, uma lenda que as pessoas contribuem com a política do Brasil, as pessoas financiam a política, etc. Quais são os números que indicam isso? O primeiro número é que 95% dos financiamentos de campanha são feitos pelas empresas. E até onde eu sei, empresas não são social-democratas, empresas não são socialistas, empresas não são verdes, elas não são ambientalistas. Empresas objetivam, visam e têm como fim estratégico o lucro. Quem financia qualquer tipo de campanha no Brasil ou no mundo são pessoas. Pessoas, eu acredito, que financiam campanhas, acreditam num partido político, acreditam num modelo, num projeto e podem ali, eventualmente, fazer uma contribuição para uma campanha ou para um partido. Empresas jamais, pela sua própria natureza. E é assim. E nós estamos aqui debatendo aqui, né, pelo que eu entendi, me parece claro isso, uma reforma política que é possível dentro do que nós já temos no Brasil. Nós não estamos aqui debatendo amplas mudanças no Brasil, porque isso não vai acontecer nos próximos meses. Nós não estamos propondo aqui uma revolução nos aspectos da representatividade. São coisas que a gente entende como possíveis. Então, é preciso entender isso, que existe uma hegemonia dos grandes interesses econômicos no financiamento das campanhas. E a segunda lenda, que é um subproduto dessa primeira, é de que as campanhas não são financiadas com dinheiro do povo. Eu vou fazer uma provocação aqui para depois do debate. Eu diria o seguinte: não só o povo financia, como o povo no Brasil financia triplamente as campanhas políticas. O Rodrigo está ficando maluco. Então tá bom. O fundo partidário, ele vem do Orçamento Geral da União, dinheiro público. 2, o horário eleitoral gratuito é gratuito? A Globo dá o horário eleitoral para os candidatos? O Sistema Brasileiro de Televisão dá para os candidatos? Não, é pago com dinheiro público. E o terceiro, eu já falei, são os financiamentos feitos por 95% oriundos das empresas, que está aí para todo mundo ver, o escândalo do Petrolão, Mensalão, ou qualquer outro que queira, o Mensalão Mineiro, o Mensalão do PSDB, ou do PT, ou qualquer outro, escândalo do Goiás, tem para todos os jeitos, né, para os partidos de oposição, de situação, amplamente democrático os problemas da corrupção no Brasil. Que demonstram que, na verdade, então, as empresas dão um dinheiro, mas na verdade ela não está dando dinheiro. Ela está investindo para depois receber de novo. E aquilo que ela recebe de novo é o quê? Dinheiro público, evidentemente. É dinheiro de propina, é superfaturamento de obras. Então, o que me parece racional é reconhecer que no Brasil o povo paga as campanhas e, portanto, dar racionalidade e organização para isso. Depois eu vou falar um pouco das propostas. E o terceiro tripé, o terceiro ponto desse tripé, é a absurda personificação e individualização da política no Brasil. Também de origem histórica, do nosso jeitinho, que vem de Portugal, e é muito comum na América Latina também, né, dos países que foram colonizados pelos países latinos, da cultura política do personagem. Então, as pessoas no Brasil, tudo bem, até votam nos partidos em algumas circunstâncias, mas, regra geral, votam no Fernando Henrique, regra geral, votam no Lula, regra geral, votam no Carmo Luiz, regra geral, votam no Rodrigo Paixão, no Henrique Conte, e assim por diante. É preciso reconhecer isso, porque se a gente não reconhecer isso, também nós daremos soluções equivocadas para combater esse que para mim é o tripé dos problemas da democracia no Brasil.
Então, tudo que foi feito e organizado no Brasil está estruturado para manter esse estado de coisas. Ou seja, o parlamento tem pouca participação das pessoas, aquilo que se define na Constituição como a participação direta da população, projetos de lei de iniciativa popular, é uma coisa absurda. Para a população apresentar um projeto de lei de iniciativa popular hoje no Brasil, é preciso 1% das assinaturas dos eleitores de todo o Brasil. Quem consegue isso? Consegue uma força política gigantesca, as igrejas, uma coisa maluca. Nós conseguimos poucas vezes isso no Brasil. Teve dois ou três projetos de lei em toda a história brasileira de iniciativa popular. E as cidades também funcionam assim. Em Vinhedo eu sei que teve uma que eu ajudei a produzir, que foi a lei da ficha limpa municipal. Nós ficamos meses a fio para conseguir coletar 5% das assinaturas e, portanto, a democracia participativa, que já é dificultosa, quando a gente fala de democracia direta, o problema é muitíssimo maior. De todos esses pressupostos, nós temos problemas adicionais. Que problemas são esses? A antipolítica e o antipartidarismo. Não se faz uma democracia bem feita se não existem instituições funcionando bem, se não existem partidos funcionando bem e se não existem ideias, propostas e projetos que sejam estáveis, duradouros e claramente compreensíveis, pelo menos para uma parcela da população. Hoje isso no Brasil praticamente não existe. Então, quando a gente pega os grandes blocos de poder e vê e compara as campanhas eleitorais, é uma coisa impressionante. É só pegar o programa que o PT apresentou nas eleições de 2014 e o programa que o PSDB apresentou na campanha de 2014, projetos em tese de partidos completamente distintos, com origens distintas, mas que quando a gente vai ver, são altamente parecidos, com mesmas propostas para a política econômica, com as mesmas formas de atuar na política, com os mesmos vícios onde eles governam. Né? Então, os vícios que o PSDB... nem sei se tem alguém aqui do PT, do PSDB, mas posso citar o meu partido ou qualquer outro, falando que são os dois grandes blocos de poder no Brasil, né? Que se apresentam assim. E com pouca estabilidade de propostas. Então, nós temos aí um país onde a população se distanciou tanto que é muito comum, né, a gente perceber que as pessoas acham que todos os políticos são bandidos, que todos os partidos são máquinas de corrupção. E isso faz com que o Congresso Nacional fique livre para fazer tudo isso que os que me antecederam falaram, para fazer o que bem quiser, que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, já que não tem uma participação da população. O Datafolha fez recentemente uma pesquisa que indicou que algo como 85% das pessoas não tem nenhuma preferência partidária. Como pode, num modelo que é organizado a partir dos partidos políticos, 85% da população achar que os partidos não prestam para nada, né? Não serve para nada, que é isso que a população falou. Tem um índice que sai também anualmente, que é o índice de confiança na justiça, ICJ, e todo ano aparecem o Congresso Nacional, os partidos políticos e tal, nas últimas colocações, né? Vem lá Corpo de Bombeiros, Igreja Católica, outras igrejas, enfim, todas as outras instituições, as Forças Armadas, e lá embaixo, nas últimas colocações, as instituições políticas. O nosso sistema, para não alongar muito, ele acaba estimulando isso, né? Nós temos um sistema de votação proporcional, de lista aberta, que eu acho que a gente tem que debater. Esse talvez seja o principal problema nesse momento, porque a depender de como for essa mudança no sistema político eleitoral, isso vai mexer em todos os municípios, vai ser um Deus nos acuda, né? Estou aqui também, o Conde falou, também recebi lá, todos os vereadores devem ter recebido, né? A União de Vereadores do Brasil já mandou hoje para o Brasil inteiro um repúdio à proposta da reforma política apresentada na Câmara de Vereadores. O que esse perfil do nosso sistema político eleitoral estimula? Na verdade, eu entendo até como uma certa fraude eleitoral, porque as pessoas votam na pessoa, e essa é a tendência, mas escondido
vota primeiro no partido ou na coligação. Então, quando alguém aqui vota no Carmo Luiz, ele não sabe o que vai dar, porque pode ser que o PSC consiga o coeficiente eleitoral, pode ser que o PSC, numa coligação, eventualmente consiga atingir o segundo coeficiente eleitoral ou terceiro, e pode ser que o Carmo Luiz pode ser o mais votado da cidade de Campinas e não ser eleito. E pode ser, como a gente viu também, uma outra distorção, que é o outro lado da moeda, que personagens como Tiririca, Maluf, Enéas, produzem um fenômeno, que é um assalto à democracia, na minha opinião, de ter 700 mil, 1 milhão de votos e trazer para dentro do parlamento pessoas que nem apareceram nas campanhas. Então, vejo, está errado. O Brasil tem que definir se ele vai fortalecer os partidos, se vai ser o sistema proporcional, mas como, se a alternativa é o voto distrital, que eu acho que não é, também adianto, depois eu falo por quê. Porque senão nós vamos jogar água no mesmo moinho, ou seja, nós vamos contribuir com esse tripé de problemas que eu apresentei. Apostar na personificação, na não consolidação de um programa, de um projeto político compreensível para a população. Nós não vamos dar resposta para a questão do financiamento e nós não reaproximaremos a população da política no Brasil. Então, que movimentos que estão acontecendo nesse momento? Está acontecendo um movimento que não é dirigido pela população. A reforma política está sendo debatida pelos grandes interesses econômicos e pelos grandes partidos políticos, bem falou o professor Campos. São eles que dirigem isso e nós não temos controle nesse momento, o que é muito perigoso, porque tem sido inversamente proporcional à participação da população em relação à importância do tema. Veja, um modelo político, você pode reorganizar tudo que está acontecendo no país. Não vou ficar aqui citando exemplos, mas tem centenas de exemplos na história recente da humanidade que uma mudança liquida um bloco de partidos, por exemplo, né? Ou tende um país para ter o bipartidarismo. É uma mudança, em questão de poucos anos, você acaba com um conjunto de partidos políticos, e isso não é exagero, isso aconteceu em diversas democracias, em diversos locais do mundo. Uma outra lenda, que as pessoas acham que o Congresso Nacional vai se debruçar e racionalmente vai comparar propostas, ouvir cientistas políticos e que dali produzirá uma saída. O poder nunca se autorreforma. Nunca. O poder tende a se consolidar. A tendência do poder é a centralização do poder. É a czarização do poder, algo que preferir. O poder ele tem uma tendência a se concentrar e não a se dispersar, e não a se democratizar. Então, se depender daqueles que estão no poder, nada acontece, muito pelo contrário. Ele se consolida e fica cada vez mais bárbaro, inclusive. Essa é a tendência em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Então, temos que ter muitos debates como esse, temos que ter muita participação popular, tem que ter propostas, tem que ter gente na rua, tem que ter gente na internet, coisa que não está acontecendo. Nós tivemos uma grande mobilização em 2013, que foi uma coisa impressionante, né, das maiores da história, mas que teve um grande problema. Ela não conseguiu um saldo político orgânico para continuar interferindo em temas como esse. Então, foi uma catarse coletiva, né, uma catarse de milhões de indivíduos no Brasil todo, mas que não conseguiu se consolidar para, por exemplo, produzir partidos novos, propostas novas, organizações novas, para interferir na política, para tornar a política mais democrática. Muito pelo contrário. O que eu vejo é a dispersão e a desorganização que aconteceu em 2013 está se transformando nos últimos anos em coisa despolitizada, em antipolítica, em ódio contra as pessoas. A gente do... eu já falei muito do PSDB e do PT, mas é gente do PMDB que odeia o outro, que é oposição, então xinga, fala palavrão. Não há racionalidade, não há debate político. E muitas vezes, inclusive, mesmo quando a proposta é boa, eu vou dar um exemplo para já ir encerrando e a gente vai para o debate, mesmo quando a proposta é boa, mas ela vem do meu adversário político, eu acabo com ele, acabo com aquela proposta
de qualquer forma. E vou dar o principal, na minha opinião, que aconteceu, que demonstra cabalmente isso. Eu sou de um partido que é oposição à presidente Dilma, certo? Nós somos o pessoal, um dos principais opositores lá no Congresso Nacional. Mas a presidente Dilma propôs um plebiscito para fazer a reforma política. E foi um massacre da Serra Elétrica. Os deputados acabaram com ela, os jornalistas acabaram com ela, os cientistas políticos acabaram com ela. Uma coisa bárbara. Mas o que outra coisa faria a população debater em massa, produzir coisas legais que forçasse os parlamentares a falar com seus deputados, com seus partidos e fizesse um amplo movimento nacional que convergisse numa reforma política boa? Essa era uma ideia boa, só que partiu da Dilma. Então, como eu não gosto da Dilma, não gosto do PT, vamos massacrar isso tudo. E no Brasil tá assim. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, por isso que eu valorizo muito esse tipo de mesa, que é plural, que é boa. A coisa está tão complicada em relação a essa centralização no Congresso Nacional que o Gilmar Mendes, que é um dos ministros do Supremo, está há 1 ano sentado em cima de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB que julgava irregular, inconstitucional, o financiamento por empresas. E é inconstitucional. Tanto é que 6 ministros já deram pela inconstitucionalidade. Já acabou a votação, na verdade. Já está sacramentado. E está há 1 ano. Ninguém fala nada. Um ou outro aí nas redes sociais e tal. Teve um desaniversário, não sei se todos viram, onde ele ia, teve protesto e tal. Porque não é possível isso. Um ministro segura o destino do país porque ele deu um visto, uma vista numa coisa super importante, de uma entidade super importante que é a OAB. Que a OAB em cada estado tem os seus dirigentes e tal, mas que é uma entidade importante na história do Brasil. E do ponto de vista desses vários interesses corporativos, nós temos um problema também que é o choque dos blocos políticos que estão no poder. O vereador Henrique Conte falou. Não há sintonia, não há harmonia e não se sabe o que vai sair desse negócio aí. Porque o PMDB, que é o maior partido do Congresso, defende o distritão, o PT defende a lista fechada pura, o PSDB defende o voto distrital, e aí, se a gente vai descendo, vai pegando as outras propostas. Mas não há uma unidade, não há uma possibilidade de sair. Então, o que vai sair? Uma grande coxa de retalhos. Vai sair uma grande negociação, eles vão olhar o país, vão ver onde prejudica menos os seus deputados, os seus prefeitos e tal. Vai ser um grande acordão político. Se nós não intervirmos, a reforma política não só não resolverá os problemas, como pode piorar alguns deles. Depois a gente pode falar aqui das propostas apresentadas pela Câmara, pelo relator da reforma política. E a população sem ser protagonista disso tudo. A população não é protagonista. A população, imagina, reforma política, isso come com o quê? Com ketchup? As pessoas não têm nenhuma ideia do que está se passando. Aliás, nem isso. A gente conversa com vereadores nas cidades, os vereadores não têm nenhuma ideia, gente. Então, não é um problema da população. Os dirigentes políticos desse país não têm ideia do que está se passando no Congresso Nacional e de reformas que são radicais e que podem influenciar nos destinos do país. Não, sem exagero nenhum, depois a gente pode desdobrar isso um pouco. Quero só pegar um pouquinho do voto distrital e devolver para a mesa, senão eu vou falar muito. Mas eu acho que o voto distrital é uma daquelas coisas que aparece como uma solução mirabolante para os nossos problemas, né? E eu digo o seguinte, nós já tivemos voto distrital no Brasil, e nós tivemos voto distrital no Brasil nos piores momentos da nossa história. Então, quando o poder no Brasil era muito concentrado, por exemplo, durante o Brasil Império e durante a velha República, existia uma forma muito parecida que a gente poderia dizer como voto distrital. E a ditadura militar do Brasil reestabeleceu, na verdade não funcionou muito, porque teve intervenção, teve AI-5, teve um monte de coisa, mas reestabeleceu a possibilidade de voto distrital, acabou não dando certo. E quando veio para nós o voto proporcional, que é o voto onde as minorias, e é o que eu defendo, com alguns ajustes, depois a gente passa a falar sobre isso, apareceu logo depois da Revolução de 30, com o Getúlio Vargas, surge aí a possibilidade do voto
proporcional, né? E na redemocratização, né? Na Constituição de 88 é o que nós vivemos atualmente. O voto distrital tende à bipartidarização, ou a ter poucos partidos. Os modelos clássicos são os Estados Unidos e a Inglaterra. E não é difícil compreender isso. Para a gente fazer pensar aqui rapidamente, Campinas com 33 vereadores, né? Seria dividido em 33 distritos. Suponhamos que o PSC, vou pegar o PSC porque é o maior partido aqui da mesa, está em 2, senão eu fico em minoria, eles vão me boicotar. Suponhamos que o PSC vá muito bem em todos os distritos. Digamos que seja uma força fantástica e tenha 30% em todos os distritos. 30%, 35%, 25% e tal. Esse partido, numa proporcionalidade, seria o principal partido da Câmara, ou de qualquer lugar do mundo. É uma força política de 1/3 do eleitorado, de 25% do eleitorado. No voto distrital, sabe o que ia fazer? O que ia acontecer? O PSC estava fora, porque em nenhum dos distritos ele conseguiu 50% mais um. Então, na verdade, nós teremos, até pelas características do Brasil, um vereador que, na verdade, vai ser o vereador dos Amarais, o vereador da região central, o vereador do Cambuí, né? Campo Belo, aí o cara Campo Belo. Lá ele entra. Tratando de questões muito mais locais do que questões gerais, sofrendo uma pressão como que fosse quase que um administrador regional e não um vereador. Portanto, um processo de estrangulamento, na minha opinião, que não serve para o Brasil. Eu sou totalmente contra, eu devolvo. A gente continua falando. Eu retomo a palavra.